Saudações, amigos e amigas. Vamos dar continuidade à leitura do livro O Efeito Sombra. Paramos anteriormente na página 70, no subtítulo As Dádivas de Nossa Sombra. A sombra contém personagens essenciais no roteiro de nossa vida. A função deles é aprender com a sombra, integrá-la e permitir que ela evolua seu raciocínio, expandindo as fronteiras da persona criada. O desafio é encontrar o valor que ela possui e trazê-la à luz do perdão e da compaixão, de modo que você possa neutralizar a habilidade dela para arrasar a sua vida. Sua tarefa é tirar esses complexos personagens da sombra e usar força e potência como combustíveis sagrados para se tornar quem estava destinado a ser nesta vida. Se o vilão dentro de você está zangado, você deve perdoar essa sua parte e considerar a possibilidade de que a raiva seja exatamente o que você precisa para lutar contra alguma injustiça ou opressão, ou sair de uma situação abusiva, voltando aos trilhos da criação de uma vida incrível. Se sua sombra é repleta de medo de quem você é e do que pensa, mascarando o verdadeiro eu, criando um self falso, é preciso se perdoar e procurar ver em que essas características podem ser úteis. Talvez essas suas partes possam ajudá-lo a lidar com um parceiro controlador ou um ex-cônjuge que ameaça destruir seu relacionamento com os filhos. Se o vilão da história é insaciável e está sempre em busca de algo para preencher seu vazio, você não precisa reprimir seu ímpeto alimentando um vício e continuamente sussurrando a si mesmo. Em vez disso, pode se armar do vigor desse seu aspecto e usá-lo para fazer uma mudança positiva em sua vida ou na vida de alguém de que goste. A questão é que você precisa se perdoar por possuir todas essas qualidades humanas e encontrar um respeito e uma saída saudável para cada aspecto seu. Nunca se sabe quando vai precisar de uma parte que deixou trancada. Nunca se sabe quando uma dessas partes que você julgou inútil apresentará exatamente o que precisa para fazer a diferença para si mesmo ou para outra pessoa. Eu me lembro de Jason, 30 anos, uma bela aparência selvagem e uma dependência por tudo que fosse perigoso. Ainda jovem, depois de ser rotulado pela família como um gato assustado, Jason resolveu que um chorão era a última coisa que queria ser. Começou a jogar hóquei aos 11 anos e logo tomou gosto pelos esportes radicais. Seu amor pelo perigo foi o disfarce perfeito. Ninguém que escala montanhas ou salta de paraquedas poderia ser chamado de covarde. Depois de voltar para casa de uma das viagens ao exterior, Jason decidiu visitar a mãe divorciada e conhecer o noivo dela. Ficou chocado ao descobrir que Jack, o futuro marido de sua mãe, era quase 20 anos mais jovem que ela. Após passar a noite ouvindo Jack se esquivar das perguntas sobre seu histórico profissional e seu negócio, o medo de Jason sufocou o habitual respeito pelos limites da mãe e ele passou a tentar descobrir algo sobre o novo namorado. Uma busca na internet não revelou nada, então ele pediu a alguns conhecidos de idade mais próxima à sua que verificasse o negócio multimilionário do qual Jack se esquivara de falar a noite toda. Em questão de dias, as suspeitas de Jason se confirmaram. Conforme descobria uma recente falência, um terrível histórico de crédito, processos e uma longa lista de débitos. O negócio multimilionário de Jack abrangia um belo escritório, mas não havia negócio. Embora as suspeitas de Jason tivessem se confirmado,
Dias depois, ele ainda não conseguia juntar coragem para falar a respeito. Então, quando a mãe anunciou que em breve Jack iria morar com ela e dividiria as despesas de casa, Jason buscou força interior para expressar sua preocupação. Porém, em vez disso, só encontrou um garotinho medroso que não queria perder o amor da mãe. Sua sombra agora ditava o que ele podia ou não fazer. Jason sabia que precisava falar, mas se sentia paralisado na presença do Self assustado, que fora banido durante todos aqueles anos. Somente ao reconhecer isso e abrir seu coração ao Self temeroso, relegado à sombra, é que Jason encontrou coragem para finalmente contar à mãe o que sabia. Conseguiu pedir à mãe que reconsiderasse o fato de Jason se mudar para lá, até que descobrisse a verdade sobre ele. Sem se ater à escolha que ela acabaria fazendo, Jason se sentiu orgulhoso por ter tido a coragem de revelar à mãe o que sabia. E agora tinha uma dose saudável de compaixão e respeito pelo Self medroso. Afinal, fora esse Self, e não corajoso, que o fizera desmascarar um homem que provavelmente estava enganando sua mãe. Olhando mais adiante, Jason pôde identificar muitas vezes que seu Self assustado e desconfiado o ajudara a ficar fora de encrenca. Depois de encontrar as dádivas de seu medo, Jason já não precisava interpretar o papel de destemido o tempo todo. Agora, ele não tinha nada a provar. Resgatou uma força profunda que jamais soube existir enquanto o seu aspecto sombrio permanecia oculto na escuridão. Para nos tornarmos seres humanos plenos, precisamos reconhecer a existência de todos os sentimentos, as características humanas e as experiências, não apenas valorizando as partes do Self que o ego julgou aceitáveis, mas tudo o que julgamos errado ou ruim. Se estamos dispostos a permitir que nosso lado sombrio, seja parte da plenitude de quem somos, descobriremos que ele vem com todo o poder, habilidade, inteligência e força para realizar grandes ações no mundo. A jornada para extrair o ouro do escuro e encontrar as dádivas da sombra exige que levemos uma honestidade radical, onde antes havia negação, perdão e compaixão àquelas partes do nosso Self das quais nos envergonhávamos, amor e aceitação às experiências difíceis do passado e coragem para admitir nossas vulnerabilidades. Não é um processo de alisar, encobrir ou fingir que o que usamos para sabotar nosso sucesso não seja importante. Na verdade, somente admitindo o custo de alguns de nossos comportamentos é que vamos destravar a energia para desafiar a força gravitacional do passado e ingressar nas infinitas possibilidades do Self verdadeiro. Quando ficamos cara a cara com a sombra, logo perceberemos que essa nossa parte não tenta nos destruir. Em vez disso, a própria sombra está tentando nos conduzir à plenitude. Eu me lembrei de uma cena de Batman, o Cavaleiro das Trevas, em que o Coringa está segurando uma faca junto ao pescoço do Batman. Batman o desafia, dizendo: "Vá em frente, me mate." O Coringa, com uma expressão perplexa e retorcida, responde: "Não quero matá-lo, você me completa." O que ele está dizendo é que, sem o oponente heróico, ele não seria nada. Se formos astutos o suficiente para inserir nossos vilões internos, o pessimista, o self-arrogante,
o ditador, a vítima no roteiro do self superior e reconhecer que eles não são nossos inimigos, mas partes feridas e perdidas de nós mesmos. Com profunda necessidade de amor e aceitação, poderemos viver de acordo com a missão mais sublime de nossa alma e encontrar a paz. Abraçando nossa sombra iluminada. A sombra não tem apenas as nossas características sombrias, ou aquelas que a sociedade considera más. Ela também inclui todas as qualidades positivas que escondemos. Essas qualidades positivas são frequentemente citadas como sombra iluminada. Não sepultamos apenas nossas obscuridades, mas também os traços positivos, aspectos poderosos, amorosos e deliciosos. A notícia fantástica e interessante é que sepultamos tanto de nossa luz quanto de nossa escuridão. Podemos ter enterrado a genialidade, a competência, o humor, o sucesso ou a coragem. Talvez tenhamos escondido autoconfiança, carisma ou força. Talvez a expressão pessoal, a singularidade ou a alegria tenham sido enterradas depois de ouvirmos. Abre aspas. Não se gabe ou as pessoas não vão gostar de você. Fecha aspas. Ou, abre aspas, é solitário lá no alto. Fecha aspas. Encontramos nossa sombra iluminada da mesma forma que descobrimos a sombra obscura. Olhamos em volta para os lugares onde estamos projetando nossa luz e em outras pessoas. Se vemos alguém que queremos imitar, é porque estamos vendo qualidades que existem em nós. Se estamos encantados por outra pessoa, é porque o aspecto que amamos nela existe dentro de nós. Não há nenhuma qualidade em outra pessoa e a qual reagimos que nos falte. Ela pode estar escondida por trás de algum mau comportamento ou alguma antiga crença obscura que diga que somos exatamente o oposto daquilo que vemos na outra pessoa. Mas juro que, se estiver atraído por uma qualidade em alguém, dependente de sua grandiosidade, ela também existe em você. Mais de 20 anos atrás, enquanto eu continuava a evoluir em meu processo de recuperação da dependência das drogas, minha vida no sul da Flórida, onde tinha uma boutique, parecia vazia e insignificante. Estava sempre sentindo um impulso de fazer algo mais profundo e significativo. Então decidi voltar à escola e estudar psicologia, pensando em me tornar terapeuta. Havia me mudado para São Francisco e estava mergulhada em estudos sobre a consciência, encantada pelo trabalho com a sombra. Uma noite minha irmã ligou para me dizer que Marianne Wilson daria uma palestra no Palace of Fine Arts. Ela conseguiu um ingresso para o evento, esgotado, e, sentada na plateia, fiquei estarrecida. Observava Marianne ousadamente chamando as pessoas para uma visão superior de si mesmas e do mundo. Eu a ouvi implorar, sem a menor vergonha, para que saíssemos da pequenez de nossa vida egocêntrica e ingressássemos na magnitude de se doar como parte de uma missão divina. Embora ouvisse atentamente as palavras que ela dizia, fui mais arrebatada por sua presença. Saí de lá completamente apaixonada por Marianne Wilson. Voltei ao meu apartamento na intenção de descobrir as minhas partes que eu claramente via nela. Adorei sua coragem de falar a verdade, mesmo que significasse chocar as pessoas, de modo a despertá-las. Também admirei o modo como ela foi capaz de objetivamente articular uma mensagem difícil, falando com tanta eloquência
que suas palavras penetravam a mente e o coração das pessoas. Fiquei encantada com a profundidade da preocupação que ela parecia sentir pela humanidade e o sentido que dedicava a algo maior que sua vida individual. Também invejei sua beleza, o estilo e a disposição em ter uma aparência sexy e não o estereótipo desgrenhado da maioria das professoras espirituais. Ela entrou deslumbrante e sofisticada no palco. No entanto, sua plenitude transpareceu sobressalente e clara. Como uma estudante dedicada de projeção, olhei além do comportamento e tentei descobrir as características ocultas que davam origem àquele comportamento. Perguntei a mim mesma: que tipo de pessoa é capaz de ser ela mesma no palco? Obviamente, uma pessoa autêntica. Que tipo de pessoa se preocuparia tão profundamente com o restante do mundo? Uma pessoa abnegada. Qual é a qualidade que permite que Mariane diga a verdade, mesmo que seja chocante ou assustadora? Ouvi claramente uma pessoa ousada. Olhei minha lista de qualidades, que dizia ousada, autêntica e abnegada. Não reconheci nenhuma dessas qualidades em mim. Aqueles que me conhecem agora podem achar difícil acreditar nisso. Mas, naquela época, não era alguém que contava as coisas assim. Temendo perder a aprovação daqueles que amava, ciscava ao redor dos assuntos e me faltava autoconfiança para ficar diante de uma sala sem tremer. Estava mais preocupado com minha boa aparência do que em dizer algo que pudesse modificar a vida das pessoas. Estava mais preocupado em falar de modo agradável do que em ser direta e autêntica. No entanto, eu sabia que, se via aquelas forças em Mariane, o potencial para tê-las tinha de existir dentro de mim. Comecei a praticar mais a autenticidade com as pessoas e me desafiei a falar quando queria ficar em silêncio. Para desenvolver a minha parte visionária, começava o dia com uma prece pelo mundo e, em seguida, fazia uma prece diária por mim. Para ser mais abnegada, focava no que eu podia dar, em vez daquilo que podia obter. A magnificência de Mariane refletia em mim e em meu potencial oculto. Ao ver sua luz, literalmente vislumbrei quem eu poderia ser no mundo e tive coragem e tenacidade para reconhecer que as forças que atribuía a ela também eram minhas. Isso não quer dizer que elas também não existam nela. É evidente que existem. Ousadia, autenticidade e abnegação são qualidades universais. Cada um de nós tem o direito de expressá-las de modo único. Antes que eu rompesse o transe da minha projeção de luz em Mariane, quis que meu primeiro livro fosse tão lido e poético quanto o livro inovador, A Return to Love. Porém, conforme me rendi à revelação ímpar dessas qualidades dentro de mim, percebi que estava sendo guiada a um caminho diferente. Minha missão era ser a campeã da escuridão, em vez de ser a primeira dama da luz. Esse era o plano divino para minha vida, e eu nunca o teria vislumbrado se não tivesse abraçado todas as minhas projeções. Pegar de volta a luz daqueles em quem a projetamos abre a porta para um futuro inimaginável. Nunca sonhei que um dia escreveria um livro com Marianne Wilson, que nos tornaríamos amigas ou que apoiaríamos uma a outra na realização de uma missão coletiva. Isso é possível quando assumimos a responsabilidade pela luz que vemos e admiramos nos outros. Em vez de ficar em transe, assumimos em nossa parte que anseia vir à tona e fazemos o trabalho dentro de nós.
Qualquer coisa que o inspire é um aspecto seu. Qualquer desejo do coração existe para apoiá-lo na descoberta e manifestá-la. Se você tem uma inspiração de ser algo, é porque tem o potencial para manifestar a qualidade que está vendo e o comportamento que essa qualidade fará aflorar. Não será exatamente da maneira como os outros expressam a qualidade, mas do seu jeito. Em meus workshops, sempre escolho uma celebridade diferente e peço ao público que compartilhe comigo aquilo de que mais gostem na pessoa. Recentemente escolhi Bono e, é claro, ouvi ao menos 20 qualidades diferentes que as pessoas adoram nele. Uma pessoa adorava seu talento, outra admirava sua criatividade e seu carisma, algumas se encantavam com seu modo de ver o mundo, enquanto outras eram inspiradas por sua liderança, abnegação e generosidade. Cada uma delas gritava a qualidade que atribuía a ele, como se todos não pudessem evitar ver e, é claro, concordar. Mas esse é raramente o caso, pois cada pessoa ouvia através de uma lente do self rejeitado, que queria se manifestar e ser abraçado. Todos tiveram percepções diferentes, uma vez que todos tinham projetado uma parte diferente de sua luz na tela do homem chamado Bono. Neste exemplo, Bono serve como um grande espelho para todos que o seguem em direção ao descobrimento dos aspectos ocultos em si mesmo. Ele dá às pessoas a oportunidade de pegarem de volta a própria luz e encontrarem um modo de expressar as qualidades que vêm nele. Todas as celebridades têm o poder e a responsabilidade de não reclamar das projeções das pessoas. Na verdade, quando o fazem, frequentemente se veem presas ao self ilusório, que promete fazer com que as próprias sombras se expressem. Em vez disso, a função delas seria refletir as projeções de volta àqueles que estão transferindo a luz para elas. Lembre-se, nossa sombra está quase sempre tão bem escondida de nós que é quase impossível encontrá-la. Se não fosse pelo fenômeno da projeção, talvez ficasse escondida pela vida inteira. Alguns de nós sepultamos nossos traços sombrios aos 3 ou 4 anos de idade. Quando projetamos em outra pessoa, temos a oportunidade de, enfim, encontrar esses tesouros escondidos e ocultos. Bom, é isso, amigos. Paramos na página 73, no subtítulo Integração da Sombra. Gratidão, muita luz para todos, namastê e até a próxima.